Oiê! Dia de acompanhar a minha rotina capilar atualizada. Vou mostrar para vocês o meu processo de pré-lavagem, lavagem e estilização. Meu nome é Paloma Cíntia, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Antes de mostrar a finalização, eu só quero agradecer a todos que interagiram com o vídeo anterior, a todos mais de 40 mil seguidores e especialmente aqueles que me deram ajuda no vídeo anterior, que eu pedi para clicar no Valeu Demais e tiveram pessoas que realmente clicaram, fiquei muito feliz. A Daniele Bispo, um beijo. Daniele, ela até deixou um comentário. Isso me incentiva muito, gente, é muito importante porque é muito bom ver essa valorização. Então é isso, mais uma vez, muito obrigada a todos que estão aqui comigo nessa jornada e bora pro vídeo. Por aqui a carinha é de sono, porque eu gosto de lavar o cabelo de manhã. Eu sempre tento me planejar para lavar de manhã, para ele ter o dia todo para secar naturalmente. Eu estava há 4 dias sem lavar o cabelo e aqui eu vou mostrar para vocês o que eu vou utilizar para fazer tipo um pré-poo. Esse aceite de mosca é um olhinho que eu ganhei de uma pessoa querida. Eu nunca tinha usado um olhinho desses de couro cabeludo e ele promete tratar o couro cabeludo de uma forma geral, coceira, caspa, ressecamento e melhorar a saúde dos fios consequentemente. A recomendação de uso dele é aplicar, massagear o couro cabeludo durante um tempinho, uns minutos, e deixar ele agir durante 15 minutos, depois lavar a cabeça. Então eu incorporei esse passo na minha rotina. Toda vez antes de lavar eu tô tentando passar esse olhinho pra ver se eu vou, né, com a consistência, reparar alguma mudança no meu couro cabeludo, que há algum tempo anda bem seco devido ao acúmulo de calcário e outros metais pesados que tem na água aqui da Europa. Então, vocês vão ver aí que o meu passo a passo foi: eu desamarrei o cabelo, eu comecei a passar o olhinho no couro cabeludo, depois eu massageei com a minha escova massageadora, que é uma terapia, uma delícia, e tinha muito tempo que eu não fazia, aliás. Deixei agir alguns minutinhos e agora eu tô separando o cabelo porque eu vou começar a desembaraçar. Eu ando preferindo desembaraçar antes do banho por vários motivos, e o maior deles é porque, desembaraçando antes de entrar no chuveiro, eu tomo meu tempo pra desembaraçar com os dedos. Eu tô tentando tomar mais cuidado ainda do que eu já tomava, porque meu cabelo anda bem ressecado. Aqui estamos no inverno, então ele seca com muita facilidade, e aí quando eu vou desembaraçar eu tenho que ter cuidado redobrado, então eu levo um tempinho. E se eu for fazer isso debaixo do chuveiro, eu vou ficar preocupada com a água que vai estar indo embora ali no chuveiro, porque se eu desligar a água eu não aguento de frio, tem que ficar com a água quente jogando no corpo o tempo todo, e eu vou ficar preocupada com essa questão, eu vou querer correr, e aí então eu prefiro desembaraçar antes de entrar no chuveiro, e quando eu entro eu só faço a lavagem com shampoo, com a máscara, e já saio, ele já tá prontinho. Eu sei que muita gente vai falar, é só entrar no chuveiro, passar o condicionador e desembaraçar. Mas, gente, não, eu tenho cabelo demais, eu gosto de fazer em sessões e eu levo tempo, então eu prefiro fazer assim. Então eu molho, desembaraço com os dedos, passo um pouquinho de creme, eu tô usando essa máscara 2 em 1 da Betubita, e aí eu desembaraço com os dedos mais um pouco e depois, só depois, eu venho com a escova. Em seguida eu faço um twist ali na mecha pra ela ficar separadinha. Aqui eu tô checando o comprimento, eu adoro fazer isso. Ah, e a escova que eu tô utilizando para desembaraçar atualmente, e que vocês sempre me perguntam nos comentários, e que eu indico porque eu gosto muito dela, é a Tangle Teezer Wet Detangler, que nada mais é do que uma escova indicada para desfazer nós no cabelo molhado. A indicação dela é sempre utilizar para desembaraçar o cabelo molhado, e é o que eu faço, eu sempre desembaraço com ele molhado, e para mim essa escova é um dos produtos que vale a pena o hype, sabe? Eu ouvia muito falar dela e me questionava se ela era tudo isso mesmo, e é. Como eu já falei pra vocês, é um investimento, né? Ela tem um precinho salgado, mas eu acho que vale a pena, porque é uma coisa que a gente vai usar muito, uma coisa muito importante também nos cuidados com o cabelo. Faz toda a diferença. Eu coloquei o link dela na descrição desse vídeo pra quem tiver interesse. E aqui vocês vão ver que depois de desembaraçar com os dedos, fica super fácil desembaraçar com a escova. Eu começo no sentido de pontas pra raiz e eu passo umas 4 ou 5 vezes a escova, ela já passa inteira na mecha, sem travar, porque não tem mais nós. Terminei de desembaraçar essa mecha, faço um twistzinho nela e deixo ali separado do resto. Terminei um lado, aí eu prendo esse lado para ficar bem separado. E vou fazer o mesmo processo do outro lado da cabeça, sempre desembaraçando com muito cuidado primeiro com as mãos. E, gente, parece que eu vou levar o dia inteiro, né, pra fazer isso nessa delicadeza que eu tô, mas eu acho que deve ter sido, no total, assim, eu levei uns 30 minutos pra desembaraçar antes de entrar no banho, depois eu tomo banho rapidinho e depois pra estilizar de novo eu vou falar pra vocês quanto tempo eu gastei.
Tem pessoas que me perguntam também quanto o cabelo cai a cada vez que eu desembaraço o cabelo, e aí isso depende muito de quantos dias eu deixei o cabelo sem lavar, né? Porque a gente perde uma quantidade considerável de cabelo por dia, e essa foi a quantidade que saiu depois de desembaraçar da forma que vocês viram, após 4 dias de uma finalização que eu tinha feito com twists. Porque tem isso também, dependendo da finalização que eu utilizei, vai cair mais ou menos cabelo. Se eu utilizar a finalização com fitagem, sai bem mais cabelo do que quando eu finalizo com twists, porque o cabelo embaraça mais na finalização com fitagem. Agora, voltando para nossa rotina, eu entrei no chuveiro, enxaguei o creme que eu tinha passado. E esses são os 2 produtos que eu vou utilizar para lavar o cabelo. Esse shampoo é um shampoo transparente, já tá no finalzinho. Eu gosto muito dele porque ele faz uma limpeza mais profunda e fica fresquinho o couro cabeludo. E essa máscara da Camille Rose, eu comprei ela novamente porque a minha Butter Oil da Whitaker acabou. E essa daí eu já tinha testado, tem até resenha aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima para vocês verem, quem ainda não viu. Esse shampoo da Head & Shoulders eu adoro porque ele deixa uma sensação fresquinha no couro cabeludo, ele é de menta, então assim que você passa fica bem fresquinho, geladinho, sabe? O couro cabeludo dá uma sensação de limpeza incrível. Sobre lavar o cabelo com ele estando em twists, eu prefiro, eu sei que vai ter gente que vai achar que não vai fazer uma limpeza adequada se ele tiver em twists, mas pra mim eu lavo 2 vezes com shampoo, eu faço esse processo aí 2 vezes, e sim, eu acho que o cabelo fica bem limpo, sim, eu conheço bem o meu cabelo, eu sei quando ele tá limpo, quando ele não tá. Eu acho que facilita muito passar o shampoo com o cabelo em twists, porque o shampoo tende a embaraçar muito o cabelo, e eu não quero que isso aconteça. E lavando desse jeito não embaraça nada. E aí depois que eu venho com a máscara, aqui eu já tô passando a máscara, aí sim eu vou desfazer twist por twist e vou enluvar. Não mostrou muito bem aqui na filmagem, mas é isso que eu vou fazendo. Eu passo a máscara twist por twist, desfaço um por um, massageio, deixo a máscara agir o tempo dela. Eu tento seguir sempre o tempo indicado na embalagem. E aí depois eu enxago bem, não deixo nenhum pouquinho de produto, nenhum resíduo. E eu não passo condicionador. Muitas pessoas me perguntam por que eu não passo. Eu não passo porque eu sinto que essas máscaras que eu uso já têm efeito condicionante, elas têm um pH próximo do pH do condicionador. Então eu não vejo necessidade, já economizo um produto. Aqui eu tô passando um creme no rosto, sempre que eu saio do banho eu gosto de hidratar o rosto, porque eu sinto meu rosto super seco também por causa da água daqui. E enquanto isso, o meu cabelo vai secando um pouco, eu gosto de deixar ele um pouco na toalha pra fazer essa finalização, que eu vou contar pra vocês o que é, não é nenhuma novidade, é a finalização com twists. É a finalização que eu tenho usado na maior parte do tempo, em quase todas as finalizações, porque é a mais prática, porque a gente tá no inverno, eu gosto de deixar o meu cabelo protegido alguns dias dentro dos twists, porque eu gasto menos tempo fazendo os twists do que finalizando com fitagem, porque eu gasto também menos produtos, porque leva menos tempo para secar, porque assim que eu termino os twists eu já posso amarrar e trabalhar. Enfim, por N razões eu tenho preferido fazer essa do que a finalização com fitagem. Então, com o cabelo um pouco seco já, eu separo em várias partes, né? Eu gosto sempre de dividir. Eu só vou pegar um pouco do creme, passar na mecha. Eu utilizei o encrespando a juba, porque o que eu mais gosto para fazer twists é o ativador de cachos da Arvensis, mas o meu acabou. E agora eu ainda tenho bastante do encrespando a juba e vou usá-lo até ele acabar também. O cabelo já tá bem desembaraçado, mas eu passo um pouquinho mais a escova. Uma porque eu gosto da sensação de pentear assim, quando ele tá bem desembaraçado. Vocês viram, eu passo poucas vezes, já tá bem desembaraçado. E aí eu uso um pouquinho de óleo para selar o creme. Talvez nem precisaria, porque o encrespando a juba já tem bastante óleo, mas eu gosto de selar, o meu cabelo gosta de óleo, então não ficou pesado fazendo desse jeito, então eu passo um pouquinho de óleo. E eu não gosto muito da técnica de passar óleo antes do creme, porque na minha cabeça o óleo vai selar a água dentro dos fios, ok, mas depois o creme que eu passar por cima do óleo, parece que eu sinto que essa barreira que o óleo fez não vai deixar o creme penetrar. Então eu sempre prefiro essa técnica de creme e depois óleo. Mas isso não é uma regra, né? Como eu já falei em outros vídeos, cada cabelo responde de uma forma, cada cabelo gosta de uma coisa, e se o seu gosta da técnica de óleo antes do creme, tá tudo ótimo, tá tudo certo. E, gente, me dá um prazer de ver quando eu faço os twists que eles já estão ficando bem maiores do que quando eu comecei, sabe? É super gratificante ver que a consistência nos cuidados traz resultados mesmo. E é isso, gente. Vocês estão vendo aí que eu repito o processo, né? Eu não borrifo água porque eu tô gostando de finalizar o meu cabelo com ele mais pra seco do que pra molhado. Eu sinto que seca bem mais rápido e que me dá um resultado bom depois quando eu desfaço os twists. E aqui foi o resultado de todos os twists. Foram 9 twists no total, 4 de cada lado da cabeça e um no meio, lá no topo. Eu sempre faço esse do topo pra ele tampar a divisão entre os dois lados da cabeça. E essa foi a quantidade de cabelo que saiu da escova após terminar a finalização.
Então, como eu falei pra vocês, eu gosto de lavar o cabelo de manhã. Eu lavei ele de manhãzinha, aqui já é depois do almoço, é 1h30 da tarde. Ele já estava quase todo seco, ainda estava um pouco úmido, mas eu precisei amarrar pra ir trabalhar. Mas quando eu não preciso trabalhar, quando eu lavo num dia de folga, eu deixo secar totalmente, 100% antes de amarrar. Aí eu faço esse penteadinho, que é um coquinho baixo, não tem segredo. Coloco um laço pra ficar bonitinho. E olha o tanto que fica chique, gente, eu adoro esse penteado. Tem um pouquinho de frizz ali, mas eu não ligo muito. Fiz um pouquinho de baby hair e fui trabalhar. Fui pra guerra, né, gente? Aqui é a noite, eu voltei do trabalho, tomei banho, tirei a maquiagem, aí eu desfaço o coque pro cabelo terminar de secar. Ele nem tá molhado, tá um pouco gelado, só sabe aquele úmido mais frio, mas eu deixo eles soltos porque se eu deixar no coque ele não vai secar. Então eu durmo aí nesse estilo Milton Nascimento mesmo. No outro dia de manhã eu deixei ele ainda solto, agora aqui no outro dia eu vou desfazer os twists porque eu queria usar o cabelo solto já. Eu não tenho uma quantidade certa de dias que eu deixo o cabelo nos twists, às vezes eu deixo 2, às vezes eu deixo 3, dessas vez eu deixei só 1. Aqui eu já tô desfazendo eles, eu vou abrindo porque eu gosto de volume. Eu prefiro mais volume do que muita definição, então eu não ligo muito de deixar os twists hiper definidos, sabe? Nem uso gelatina pra finalizar também, porque vai demorar mais tempo pra secar se eu utilizar gelatina. E porque eu não curto mesmo aquele twist hiper mega definido. Não utilizei óleo dessa vez pra desfazer os twists, porque já tinha muito óleo na finalização, como eu falei pra vocês, né? No creme que eu utilizei tinha muito e eu ainda utilizei um pouquinho mais de óleo pra finalizar. E para todos que me perguntam quais são os produtos que o meu cabelo gosta e os que eu utilizo, os que eu indico, tem link na descrição desse vídeo de todos os produtos que eu já utilizei, que meu cabelo gostou, e enfim, de todos os produtos que eu indico. Então esse é o primeiro day after, eu utilizei o cabelo assim, só coloquei uma piranha e deixei ele soltinho, acho lindo assim também. No segundo, terceiro e quarto day after eu utilizei um coque baixo, que é esse que eu tô mostrando aí, e que também tem tutorial lá no meu Instagram. Me sigam por lá também, se você ainda não o fez. Esse coque baixo tem um lugar especial no meu coração, porque eu acho ele hiper, mega charmoso. Esse é só mais um dos penteados que provam que cabelo crespo pode ser elegante sim. E é com ele que eu finalizo mais um vídeo, agradecendo a vocês por toda a interação e por todo o carinho. Vocês são muito especiais. Um beijo e tchau! Te espero no próximo vídeo.